Olá, eu sou Karina Nascimento e você está no canal Efeito Sonoro. Espero que você goste do conteúdo feito com muito amor e carinho para você. Boa audioleitura! Capítulo 12 – Consciência sem escolhas. O Homo sapiens é a única espécie que precisa tentar ser feliz. Entre todos os mistérios que rodeiam o ser humano, este é um dos mais espinhosos. Durante séculos, nossa luta contra os inimigos da felicidade, violência, ansiedade, desespero, desesperança e depressão tem sido o preço a pagar por sermos conscientes. Supomos, mas não temos certeza, que as outras criaturas não experimentam esses estados. Quando não consegue mais correr com o bando, o lobo se deita para morrer, vencido pela idade e os elementos da natureza. Um ser humano, em qualquer idade, pode ficar aquecido, seguro e fisicamente saudável, apesar de interiormente ter desistido da vida. Tentar ser feliz parece mais difícil quanto mais se investiga a natureza humana. Sigmund Freud, que devotou a vida à investigação do que motiva as pessoas, terminou seus dias em Londres em 1939 como refugiado, depois que Hitler pôs a Áustria sob o domínio da Alemanha em 1938. A partir de 1933, quando Hitler assumiu o poder, os textos de Freud foram banidos e, como judeu, ele pessoalmente estava em risco. Ele escreveu amarguradamente para um discípulo na Inglaterra: "Que progresso estamos fazendo? Na Idade Média, eles teriam me queimado. Agora, eles se satisfazem queimando meus livros." Depois de insistir em ficar em Viena, finalmente Freud foi convencido a ir embora na primavera de 1938, quando a Gestapo prendeu e interrogou sua filha Ana. Depois de pagar uma taxa de voo extorsiva, por meio da qual os nazistas implacavelmente tiravam o dinheiro e as propriedades dos judeus, o fundador da psicanálise foi para a Inglaterra em um estado de pessimismo sombrio, imaginando conforme o medo e o terror desabrochavam como uma flor tóxica, se era pedir muito evitar que os seres humanos cometessem assassinatos. A psicanálise quase sumiu de cena, substituída pelas terapias medicamentosas para distúrbios mentais. Não existe, entretanto, nenhuma pílula da felicidade no armário de remédios. Em tempos de paz relativa, as pessoas se contentam com uma espécie de felicidade que roça a superfície, encontrando amor e paz quando eles surgem e fazendo o melhor para não ficarem presas em coisas ruins. Tentar remodelar a natureza humana ao sondar o que nos motiva não deu certo. A via direta trata de algo diferente, classificando o que não é essencial na vida. Dor e sofrimento não são essenciais. Eles fazem parte do drama que construímos. Uma parte muito teimosa, mas o drama pode ser abandonado. Há um nível de consciência que transcende a dor e o sofrimento. A grande percepção da via direta é que tudo depende do nível de consciência, porque tudo é um nível de consciência. A meta-realidade fica bem próxima da realidade do dia a dia, sendo apenas um nível de consciência afastado. A teologia cristã ensina que o paraíso é onde a alma encontra a bem-aventurança eterna, mas há muito tempo os teólogos abandonaram a noção de que o paraíso é um lugar físico. Apesar das imagens que povoam nossa cabeça, de anjos sentados em nuvens tocando harpas ou de carneiros saltitantes em pastos verdes. Esta é uma das descrições mais comuns dadas por pessoas que voltam de uma experiência de quase morte, alegando que viram o paraíso. A Enciclopédia Católica define o paraíso como um estado de ser alcançado por meio da graça. Estado de ser e estado de consciência me parecem expressões sinônimas.
Até agora, temos tomado a via direta através de dois domínios de consciência, o corpo e a mente ativa. Você deve supor que a jornada não tem mais para onde prosseguir. O que mais há para a vida além do físico e do mental? Na verdade, existe algo mais profundo, um departamento da existência que faz as coisas saírem do jeito que saem, bem ou mal, bem-sucedidas ou um fiasco, um sonho realizado ou um sonho negado. Aqui descobrimos que tudo acontece por uma razão, mas a razão é muito diferente das histórias que contamos para nós mesmos. A consciência pura organiza todos os acontecimentos, incluindo todo evento possível. Ela vê e sabe tudo. Deste ponto de vista, tudo acontece por uma razão, porque existe apenas uma coisa. Entretanto, as partes da vida que trabalhamos tanto para acertar, trabalho, família, relacionamentos, moralidade, religião, lei, política, não são expressões de uma coisa só. São construtos compartimentados. O que acontece em um pode ser estranho ou mesmo o oposto no outro. É contra a lei tirar uma vida, mas líderes políticos podem ganhar muita popularidade ao começar uma guerra, tirando um número imenso de vidas. A natureza ignora comportamentos em cada nível. Uma célula se desenvolve como uma coisa só, não uma coleção de partes. Ela come, respira, produz proteínas e enzimas, divide-se e expressa o conhecimento condensado na dupla hélice do DNA. Para uma célula não existem os compartimentos descritos nos textos de medicina. As partes não têm importância. O que importa é a vida na célula, que é uma coisa só. Pode a vida humana voltar a ser uma coisa só, e se puder isso, resolverá o problema da dor e do sofrimento? A via direta afirma que isso é possível. A coisa única, como se aplica aos seres humanos, é consciência pura, mas dar-lhe um rótulo nos leva para longe da coisa única, não nos aproxima dela. O grande mistério da consciência pura é que não tem nada que possa ser formulado, transformado em uma boa forma de existir e em que se possa confiar para trazer felicidade. Por exemplo, na tradição indiana, a consciência pura é eterna, consciente e bem-aventurada. Sat Chit Ananda, em sânscrito. Esse conceito pode levar a pensar: é isso, a bem-aventurança é a chave. O que é felicidade se não bem-aventurança? Persiga sua bem-aventurança. Era uma frase popular. Posta em prática, tinha a vantagem de indicar o interior das pessoas, dizendo-lhes que é mais importante como elas se sentem em relação à sua vida do que recompensas. Entretanto, persiga sua bem-aventurança é inútil se você não conseguir encontrar sua bem-aventurança, ou se uma tragédia ou desastre natural tiver acontecido. Será pior do que inútil. Se, como Freud, você se descobrir como alvo de uma perseguição desenfreada e perversa. A via direta não se baseia em qualquer concepção ou ideia fixa sobre como viver. Confrontada pelo mistério do ser humano, ela diz: deixe o mistério se resolver por si só. Você está aqui para ver isso acontecer. Neste papel, você é a expressão viva do mistério. Isso é o mais próximo que alguém já chegou a viver a coisa única, do modo como uma célula vive uma coisa, que é ela mesma. Quando destilada até sua essência, a via direta nos pede para dedicarmos nossa vida ao conhecimento de que nós, em nós mesmos, somos o mistério da vida, conforme ele se revela. Belas palavras, mas o que devemos fazer ao sair da cama na manhã seguinte? As ações e pensamentos que ocupam nossos dias não estão em questão. Amanhã de manhã, você sairá da cama e fará o que quiser fazer ou tiver de fazer. Segui-lo com uma câmera de vídeo não vai detectar nada especial do seu dia a dia.
Poderia parecer uma vida típica, seguida por alguém que jamais ouviu falar na via direta. No entanto, por dentro, aquilo que você dedicou sua vida será muito diferente. Em todas as culturas em que as pessoas investigaram seriamente uma coisa, uma filosofia tecnicamente chamada de monismo, a mesma dedicação estava presente. Tenha nascido na Índia, Pérsia, Grécia ou China antigas, o monismo redirecionou a mente dos inúmeros detalhes da vida para uma coisa. É disso que trata este capítulo. Apesar do fascínio da diversidade, a variedade infinita de coisas que o universo físico detém, ele não oferece solução para o mistério. Quando se reduz a vida ao essencial, a diversidade diminui e a unidade cresce. A consciência começa a se remodelar em torno de uma coisa só. Despertar é uma coisa, iluminação é uma coisa, permitir que o mistério da vida se revele através de você é uma coisa. Essas descrições, entretanto, são limitadas. O que realmente procuramos é a experiência de uma coisa. Quando isso acontece, todo o mais vem em sequência. Não apenas o fim do sofrimento, mas o acesso ao potencial infinito que quer se expressar através de nós. Este é o estado que chamarei de consciência sem escolhas. É o oposto da luta. Em vez de fazer sempre, você pratica a arte de não fazer. Em vez de tentar decidir se X vai deixá-lo mais feliz do que Y, você deixa que a escolha se faça por si mesma. Quando ouvimos sobre a vantagem de desapegar, viver no agora e deixar a vida fluir, essas possibilidades se tornam reais no estado de consciência sem escolhas, que é o estágio final do despertar. Ele leva você a um lugar onde a próxima coisa que quiser fazer é a melhor coisa para você. Em um estado assim, a dor e o sofrimento acabam, porque não tem nada a ver com a vida que você está vivendo conscientemente. O místico poeta indiano Kabir viu com clareza a situação. Perguntei ao meu coração: a que lugar você está preso? Não há nenhum viajante à sua frente, nem mesmo uma estrada. Como vai chegar lá e onde ficará? A estrada, no imaginário de Kabir, refere-se aos estágios de viver, seguir e chegar, que é como todos vivem. Começamos uma ação, seja pequena como tirar o suco de laranja da geladeira, ou grande como se casar ou arrumar um emprego. A ação começa, segue e se conclui. Kabir vê que o coração, sua palavra para alma, não encontra a realização desse modo. Em vez disso, ele vê de outro modo. Seja forte, meu coração, afaste sua imaginação e fique onde está, em si mesmo. Vamos ver se conseguimos fazer isso. A arte de não fazer. Consciência sem escolhas sou estranho no mundo moderno, onde a vida é vista como nada além de escolhas e se pensa que a felicidade é alcançada ao fazer boas em vez de más escolhas. É difícil perceber que as melhores escolhas se fazem sozinhas. A racionalidade por trás de não fazer é simples. Uma coisa não tem nada a fazer além de ser ela mesma. Portanto, não temos nada a fazer além de sermos nós mesmos. Essa é a essência do não fazer. Não é uma ideia nova. Nos ensinamentos taoístas da China antiga, não fazer é Wu Wei. O conceito surgiu há 5 ou 7 séculos antes de Cristo. No budismo, o ensinamento é encontrado em um sutra como este. Abre aspas. Pode-se acessar diretamente a felicidade na meditação ao se abster da atividade mental consciente. Fecha aspas. No cristianismo, o salto de fé que se originou com o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard
foi a tentativa dele de elaborar o conceito central do Sermão da Montanha, de que todas as coisas podem ser deixadas para a providência. Em um salto de fé, um crente deixa Deus assumir o comando, o teste definitivo da fé. A ausência de luta é comum a todos os ensinamentos de não fazer, mas a passagem dos anos não tornou isso menos misterioso. Não fazer não faz sentido para a mente lógica. Evidentemente, temos muita coisa para fazer. Mal encontramos horas suficientes no dia para fazê-las. Mas o que você fez hoje para produzir novos glóbulos vermelhos, o revestimento do estômago e a camada exterior da sua pele? Essas são partes da anatomia que precisam ser constantemente reconstituídas, porque o sangue, o estômago e as células da pele duram apenas poucas semanas ou meses. Nesse sentido, o que fará hoje para trocar o gás carbônico por oxigênio nos pulmões sem que a vida acabaria em questão de minutos? Grande parte da vida física já cuida de si mesma. A existência está dividida entre coisas que fazemos e coisas que cuidam de si. Portanto, parte de você já está vivendo sem fazer escolhas. Para começar a perceber o valor da consciência sem escolhas, pare de dar tanta importância às escolhas diárias, que em sua maioria são governadas pelo hábito. A longo prazo, os hábitos o impedem de encontrar a renovação. Pior ainda, enquanto estiver envolvido na realidade virtual, poderá se tornar presa do sentimento de que a vida é incrivelmente injusta. Você pode ser esperto, talentoso em vários sentidos e reconhecido por suas realizações. Ainda assim, não existe garantia de que não vá sofrer o mesmo destino de Mozart. No verão de 1791, Mozart foi para Praga, onde uma de suas óperas era a peça principal das festividades em honra ao imperador austríaco. Ele começou a se sentir doente, mas voltou a Viena e assistiu à estreia da Flauta Mágica, uma de suas obras-primas, no dia 30 de setembro. A essa altura, a situação de sua saúde já era alarmante. Ele suava muito, vomitava e tinha dores atrozes. Sua mulher e o médico faziam o melhor que podiam para que ele se recuperasse e voltasse a escrever uma nova encomenda, um requiem que ele nunca terminou. Ocupar-se com seu gênio musical foi em vão. E 1 hora depois da meia-noite, no dia 5 de dezembro, Wolfgang Amadeus Mozart, uma das mentes musicais mais valiosas, morreu aos 35 anos, de causas desconhecidas. Houve cenas dolorosas no fim da sua vida, com ele sentado na cama cantando trechos de A Flauta Mágica com amigos. Poucos que amam música clássica deixam de considerar a morte precoce de Mozart uma grande perda. Não trouxe essa história triste à baila, que chegou aos não apreciadores de música clássica por meio do filme Amadeus, de 1984, para lamentar uma morte ou especular se a medicina moderna poderia ter salvado a vida de Mozart. Perto de 20 causas de sua morte foram cogitadas, entre elas febre reumática, falência renal e sepsis. Em sua maioria, infecções curáveis atualmente com antibióticos. Apenas quero destacar que os maiores entre nós ainda são controlados por causas invisíveis. O drama a que estamos agarrados simplesmente faz o que faz em seus próprios termos. O feitiço sonho-ilusão cria misteriosamente eventos imprevisíveis e insondáveis. Como avançarmos além do sentimento de desamparo diante da chance aleatória ou do destino invisível? Sem dúvida, há momentos em que ligações ocultas são reveladas. A noção de sincronicidade se tornou popular para descrever um tipo especial de coincidência.
Você pensa no nome de uma pessoa e poucos minutos depois ela telefona. Deseja ler determinado livro e, sem que seu amigo saiba disso, ele o traz para você. A sincronicidade é definida como coincidência significativa, ficando à parte de coincidências sem significado, como ver um carro da mesma marca que o seu aparecer ao lado diante de um semáforo. A meta-realidade tem um meio de nos enviar mensagens de vez em quando que contradizem nossas visões arraigadas. A sincronicidade é um tipo de mensagem. Ela diz: seu mundo está desorganizado, mas a realidade não. Em um piscar de olhos, vemos que a inteligência superior pode organizar eventos de forma que o significado irrompa inesperadamente. Além disso, uma experiência sincronizada desafia a concepção limitada de causa e efeito. Em vez de A causar B, os dois ficam enredados invisivelmente. Se pensa uma palavra e no minuto seguinte alguém a diz na televisão, você não criou a coincidência, mas algo fez isso. Você consegue sentir seu corpo físico e ouvir seus pensamentos, mas o algo que organiza todos os eventos não pode ser detectado. Entretanto, ele está aqui e agora. O exercício a seguir vai lhe mostrar o que quero dizer. Exercício: ainda estou aqui. Em qualquer lugar que esteja, olhe à sua volta e faça um inventário do que está na sala. Observe a mobília, quinquilharias, livros, até mesmo a janela e a vista que ela descortina. Feche os olhos e veja a sala mentalmente. Comece a retirar o que está nela. Pode abrir os olhos para refrescar a memória se for necessário. Veja a mobília fazer puff no ar e deixar de existir. Retire da sala as quinquilharias e os livros, depois a janela e a vista lá fora. Vai ficar uma caixa vazia. Se tiver a imagem mental do seu corpo na sala, despache-a também. Em um movimento final, remova o teto, as paredes e o piso. Vai se encontrar em um espaço sem objetos. É difícil ter uma imagem de nada, então provavelmente vai ver luz branca ou a escuridão. Observe depois de remover tudo que você ainda está lá. Agora reverta o processo. Traga de volta o piso, as paredes e o teto. Recupere a mobília, as quinquilharias e os livros. Ponha a janela e a vista de novo no lugar. Observe que você ainda está lá. Nada na sala. Estando ela cheia ou vazia, mudou você. Para provar que ainda está aqui, tente livrar-se de si mesmo. Imagine-se na sala quando está cheia ou no espaço deixado quando ela desapareceu. Nos dois estados, você consegue se remover? Não. Ainda estou aqui é intocável, porque você é a coisa única. Este exercício ajuda a lembrá-lo do seu verdadeiro status. Se estiver em um local agitado, repleto de distrações ou de estresse, faça um inventário do que estiver vendo. Feche os olhos e esvazie o local até não existirem mais objetos, pessoas ou a sala. Quando chegar a nada mais do que o vazio, ainda estará lá. Isso lhe dá um sentimento de autossuficiência abençoada. Saber que você é imperecível neste exato momento é a validação definitiva de que você está aqui agora. Você descobriu o seu ser. Depois, tudo o que disser, fizer ou pensar será uma sombra passageira. Simplesmente por ser, você dominou a arte do não fazer. O próximo estágio é deixar que uma coisa lhe mostre do que é capaz de fazer. Imortalidade pragmática. Quando se vê como um ponto imóvel ao redor do qual tudo se move,
você está em um estado especial de consciência, que podemos chamar de imortalidade pragmática. Incontáveis pessoas já levam um tipo de vida como se fizessem parte de uma religião que acredita em um Deus pessoal. Ao acreditar que Deus os está observando e julgando, os devotos baseiam sua vida em um ser imortal. A recompensa final para esse ser é ir para o paraíso, onde ele gozará da imortalidade. Nas sociedades dominadas por religião tradicional, as regras de moralidade tendem a ser rígidas e estreitas. Religiões dogmáticas pregam um conjunto de regras que dizem: se quiser saber o que Deus quer, obedeça a essas regras. E elas podem ser tão básicas como os 10 mandamentos e a regra de ouro, ou tão complexas quanto as centenas de instruções referentes à vida diária de um brahmane ortodoxo no hinduísmo. Mas viver de acordo com as regras depende de acreditar que existia uma linha de comunicação entre Deus e quem quer que fosse entregar as regras aqui na Terra. Religiões tendem a concordar sobre o que constitui uma vida devotada, isto é, tentar agradar a Deus e obedecer às suas regras. Mas discordam quando se trata de em qual mensageiro confiar. A via direta não propõe esse tipo de imortalidade pragmática. Não há regras nem injunções. Em vez disso, existe um caminho que chega ao despertar. Assim que está no caminho, você mesmo precisa se comunicar com a imortalidade da melhor forma possível. Moisés, Jesus e o Buda não vão ajudá-lo. Apesar de que, como não há regras, se desejar seguir uma religião, a escolha é sua. Para começar a se comunicar com a imortalidade, o primeiro passo é acreditar que pode, o que não é fácil. Durante toda a nossa vida, fomos ensinados a como viver no estado de imortalidade pragmática. Tudo é aferido de acordo com a maneira como isso se encaixa entre o nascimento e a morte. As pessoas que extraem o máximo de prazer da vida dominam várias habilidades, trabalham e jogam duro, viajam a muitos lugares, acumulam dinheiro e propriedades. Elas são vencedores no esquema da mortalidade prática. No nível mais básico, entretanto, todos vivem à sombra da imortalidade. Isso é perceptível no culto à juventude, na obsessão da luta contra o envelhecimento, o medo de que os corpos possam ser feridos. Proteger o corpo repousa no cerne de ficar rico. O dinheiro oferece uma forma substituta de invulnerabilidade. O rico e poderoso chega perto de ser invulnerável às adversidades. Embora nada seja menos verdadeiro do que dizer: é melhor morrer rico do que pobre. Finitude é finitude. Não interessa quanto de dinheiro você acumula ou esbanja. Nesse contexto, como consegue acreditar que pode se comunicar com a imortalidade, ainda mais em transformá-la em um modo de vida? Tudo o que realmente precisa é a percepção de que já está fazendo isso. A totalidade, a coisa única sobre a qual estivemos falando, é imortal. Ela se comunica com a vida mortal ao emergir no mundo físico como tempo, espaço, matéria e energia. Os físicos não têm problema com essa afirmação. O estado pré-criado ou vácuo quântico não está ligado por tempo ou espaço. Ele não contém matéria e energia, mas somente a potencialidade para matéria e energia. A via direta traduz esse fato básico em algo profundamente humano. Quando faz o exercício deste capítulo de esvaziar a sala até ficar com uma lousa em branco, você prepara o estágio para preencher a sala novamente com qualquer coisa que deseje. Como um símbolo da criatividade humana, o exercício é simples, mas quando olha ao redor, o mundo inteiro foi construído da mesma maneira. Cores, texturas, sabores,
Cheiros e similares são símbolos de uma característica que os seres humanos desejaram ter na realidade virtual. Nós nos mantemos nesse projeto pegando uma possibilidade, arrancando-a do estado potencial e tornando-a real. Acolhemos cachorros por suas características humanas, lealdade, cordialidade, obediência e assim por diante. Enquanto, em contrapartida, por meio de um tipo de uma transferência ou osmose, o primitivo lobo siberiano, do qual todos os cachorros domesticados descendem, teve uma remodelação evolucionária. Os humanos conscientemente selecionaram as características que consideravam desejáveis e excluíram aquelas que não desejam ver. Olhos adoráveis são características muito desejáveis, e um filhote de labrador com 6 semanas instintivamente olha dentro dos olhos do dono, criando um elo que reconhecemos instantaneamente. Os lobos, por sua vez, conservam um olhar feroz, sem ligação com humanos. O cachorro é tanto uma criação humana em carne e osso, como na nossa imaginação criativa. Hibridizar cães e gatos, manipular os genes do milho e do trigo para resistir às pragas, isso é manipulação física, mas a força por trás disso, a imaginação, não é. Usar a imaginação é uma forma de vivermos um mistério. Ninguém criou a imaginação, assim como ninguém criou a criatividade, nem a evolução. Quando você chega mais perto da fonte, onde a consciência em toda sua diversidade começa a se estreitar para se tornar uma coisa só, fica evidente que o ser humano depende de entrar em contato com a esfera imortal constantemente. Não só todos os dias, mas todos os segundos. A diversidade é um espetáculo ofuscante. 7 bilhões de pessoas com capacidade para ver 7 milhões de cores, escrever inúmeras melodias, falar infinitas combinações de palavras e ir atrás de sonhos e obsessões infindáveis. Esse panorama é a diversidade. Ser humano não pode ficar confinado a nenhum conjunto de regras, sejam elas entregues por autoridade divina ou criadas por legisladores e autoridades. O que nos torna humanos é invisível e impossível de codificar. Para ser humano é preciso saber prestar atenção. Você precisa entender o que significa lembrar-se de algo, conservá-lo na mente e voltar a ele sempre que precisar. Precisa ser capaz de levar adiante uma intenção. Essas coisas são tão básicas que mal as percebemos, mas muitas vezes as instruções básicas foram dadas erroneamente. A mente mediana é inquieta, incapaz de permanecer parada por mais de um breve instante. Ela é rasa, incapaz de alcançar além da superfície de uma atividade mental infinita, e ela não tem objetivo, incapaz de concretizar suas intenções de forma significativa. Esses 3 problemas estão interligados e provocam a luta que a maioria conhece muito bem. Se fosse natural para a mente humana ser inquieta, rasa e sem objetivo, seria inútil falar de meta-humano, como algo além de um ideal vazio. Mas, na realidade, a mente, por natureza, é tranquila, capaz de se aprofundar em sua própria consciência e pode encontrar um objetivo elevado. A imortalidade pragmática traz essa verdade à luz, ao nos dizer o que é normal e natural na vida mental. Quando se está em contato com uma coisa, outras coisas básicas ficam claras. Não dá para ser humano sem a capacidade de criar símbolos e reconhecer o que eles significam. Um sinal vermelho é um símbolo que diz aos carros para parar em um cruzamento. O vermelho tem ligação zero com o ato de parar até os seres humanos lhe conferirem esse significado. A palavra árvore simboliza uma classe de plantas altas com troncos de madeira,
mas a ligação é totalmente arbitrária. Arbre vai ter essa função em francês, Baum em alemão. Tendo, porém, criado um símbolo, podemos ficar prisioneiros dele, como bandeiras prendem pessoas ao nacionalismo, dinheiro à ganância e rituais religiosos ao dogmatismo. A liberdade de criar símbolos, sem ser regido por eles, faz parte da imortalidade pragmática. Os sufis dizem que tudo no mundo é simbólico, o que me parece verdadeiro. A realidade virtual é um símbolo tridimensional de como o Homo sapiens quer que o mundo seja. As coisas que dizemos em palavras são símbolos de coisas mais profundas que estão por trás de palavras e até de pensamentos. Se tentar desvendar tudo o que a palavra amor implica, por exemplo, o fio do significado vai levar a todas as direções. Eu amo X pode ser atribuído a todos os desejos, vontades e aspirações. Então, o oposto de amor, seja ele ódio ou medo, torna-se simbólico do indesejável. Como parte de ir além da sua história, é necessário deixar de ser capturado pela sedução dos símbolos. Você começa a ver que eles são como dinheiro falso. Amor pode ser a palavra usada para justificar violência doméstica, ciúme obsessivo, perseguição ou ataque a alguém que deseja a mesma pessoa que você. Acontece a mesma coisa com uma palavra como paz, que pode ser usada por um país que vende armas de destruição em massa em nome da conservação da paz entre nações, ou para acalmar tiranos para evitar que matem seu próprio povo. A lógica definitiva para a imortalidade pragmática é a mesma aplicada a não fazer. Você deixa a totalidade se desenvolver por si mesma. Para de forçar, lutar e interferir. É uma pena que os ensinamentos de não fazer, seja no budismo, taoísmo ou cristianismo, adquiriram a reputação de serem místicos. Se as pessoas apenas parassem de forçar, o que não é nem um pouco místico, a vida melhoraria imensamente. Se parássemos de fazer uma porção de coisas que sabemos que nos fazem mal, o não fazer se tornaria uma maneira de viver para quem quisesse adotá-lo. Por que não fazemos isso? Porque tudo o que está envolvido na imortalidade pragmática, prestar atenção, usar sua intenção para chegar a algum lugar, realizar um objetivo, abandonar sua história, terminar com a tirania dos símbolos, depende do estado de consciência que você chegou. A realidade virtual gira em torno de histórias e símbolos. A meta-realidade não. É por isso que é necessário um caminho para ir de um estado de consciência para outro. O que a consciência sem escolhas nos ensina é que o caminho não envolve o que pensamos, dizemos ou fazemos. Você desenvolve seu potencial, que não é uma questão de pensar, dizer ou fazer. Ele acontece por si mesmo. A verdade é que ninguém precisa se preocupar em se comunicar com o imortal, porque o imortal está constantemente se comunicando conosco. Não nos abandona nunca. Uma mensagem da meta-realidade entra na consciência e se fixa nela. Ninguém inventou atenção, intenção, amor, inteligência, criatividade e evolução. Porém, eles estão aqui, agora e para sempre. Nunca nos abandonam, independentemente do quanto deixemos de usá-los. Uma coisa nos tem sempre em mente, e é por isso que a temos na mente. Nenhum dos lados tem escolha.